salve galera, estamos chegando, daqui a pouco tem jogo do Marreco pelo Paranaense da Série Ouro contra a equipe do Dois Vizinhos Futsal. Marreco 2 pontos atrás e um jogo a menos, né? Então se vencer pode reequilibrar as coisas. As duas equipes há um bom tempo sem vencer na Série Ouro. A última vitória do Marreco foi no dia 1º de junho, quando venceu a equipe do Palmas por 5-0. A última vitória da equipe do Dois Vizinhos, dia 4 de junho. Então as duas equipes há um bom tempo sem vencer. O Marreco fez mais jogos, né? Perdeu para o Moarama, perdeu para a equipe do Guarapuava, perdeu para a Celso Pinzinho. A equipe do Dois Vizinhos vem de derrota para a equipe do Marechal, quando saiu derrotado jogando em seus domínios. Então hoje as duas equipes em busca da reabilitação. Marreco na 11ª colocação. Volto a dizer, 2 pontos a menos que o seu adversário de hoje, porém um jogo a menos também. Então tá aí os destaques do Paranaense da Série Ouro. Marreco, que vem de derrota na Liga Nacional, perdeu para o Santo André em Tele pelo placar de 2-1, 18ª colocação, e joga dia 1º de julho contra a equipe do São José. São José que venceu pelo placar de 4-0 na Liga Nacional. Marreco 18º, o São José vem na 9ª colocação. Hoje tem Libertadores, hein? Tem Emelec contra Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tenta aí manter o bom retrospecto. Que vitória do Galo no final de semana de virada sobre o Fortaleza. Tem Atlético Paranaense que se reencontrou com o Felipão, jogando contra a equipe do Libertad do Paraguai. E tem Corinthians e Boca. O Corinthians remodelado, vai ter Rony titular, alguns desfalques. Corinthians e Boca, Atlético e Libertad às 9h30 da noite. O jogo do Atlético Mineiro é às 7h15. Na Copa Sul-Americana tem Nacional do Uruguai contra o União Santa Fé. E tem o Inter, hein? O Inter jogando e estreando na segunda fase contra a equipe do Colo-Colo. Jogão aí, vamos ver se o Inter mantém um bom retrospecto dos últimos jogos. Hoje também tem Brasileirão da Série B. Tem Brusque e Bahia, tem Grêmio e Londrina, tem Cruzeiro e Sport, tem Guarani e Ituano, tem Vila Nova e Ponte Preta. Na classificação do Brasileiro da Série B, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, os 4 primeiros colocados. Londrina tenta hoje, se vencer, se aproximar pelo menos do Grêmio. Zona do rebaixamento para Náutico, Ponte Preta, Guarani e a equipe do Vila Nova. E tivemos hoje amistoso da Suécia e Brasil no futebol feminino. Brasil se preparando para a Copa América e deu Suécia com os gols da Candy Reed. O Brasil saiu na frente, né, com a Debinha aos 4 do segundo tempo. Depois veio a virada com a Candy Reed, a Hurtig e a Blackstenius, e a Suécia, que é o país da técnica brasileira. A Suécia venceu o Brasil pelo placar de 3-1. Ontem o Operário ganhou da Chapecoense 2-1 no Brasileiro da Série B. Que sufoco a Chape deu mesmo com 1 a menos, e o Sampaio Correia bateu o CSA por 2-0. Figueirense, que eu uso a camisa aqui, empatou com o Remo na Série C ontem em 0-0. Trem São Raimundo 0-0 na 4ª divisão, e o Santa Cruz goleou o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 4-1. O Avenida se classificou à próxima fase do Gaúcho da 2ª divisão. Nos pênaltis, perdeu no tempo normal para o Veranópolis por 1-0, nos pênaltis venceu por 6-5, vitória do Democrata sobre o Boa Esporte no Mineiro da 2ª divisão. Atlético Tucumã e Godoy Cruz empataram, enquanto o Independiente perdeu no Campeonato Argentino. Fluminense e Vasco ficaram no empate em 0-0 no Brasileiro Sub-20. Os destaques então aí do futebol para você. No surf, o brasileiro Felipe Toledo venceu a etapa de Saquarema. 4 brasileiros chegaram às semifinais. É lógico que o campeão seria brasileiro, né? E a polêmica do Neymar, que eu já falei no vídeo anterior aí, está perto do Chelsea, né? O Thiago Silva pediu por ele no Chelsea, mas o Chelsea está perto do acerto com o Rafinha também. Rafinha que foi muito bem no Leeds. O caso do Luva de Pedreiro, Falcão, né? O rei do futsal, está acertando aí, deve ser o novo empresário do digital influencer Luva de Pedreiro, famoso por seus vídeos sobre futebol nas redes sociais. E fechando com os destaques do vôlei, né? Já falei aí que o Brasil venceu a Bulgária e está lutando para se classificar às finais. No feminino, o Brasil freou a reação da China, que jogou 3-2. E o Brasil, assim, está bem perto de carimbar passaporte no feminino. E termino falando da polêmica desnecessária que o Nelson Piquet entrou ainda em novembro do ano passado, mas que está repercutindo agora. Teria utilizado aí um termo racista para se referir ao Lewis Hamilton para defender o seu futuro genro, né, o Max Verstappen,
tem prova em Silverstone final de semana, tá bom? Então a FIA, todo mundo condenando aí a fala do grande piloto, mas que às vezes de boca aberta só fala besteira o Nelson Piquet, né? Deveria se ater apenas a comentar os seus feitos do passado. Lamentável a fala infeliz do Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton, porque ele representa muito, não só dentro do automobilismo, dentro do esporte como um todo e nas questões também hoje que são tratadas aí além do esporte. Então, lamentável e infeliz a declaração do Nelson Piquet. Um grande abraço, muito futebol. Amanhã a gente volta com os resultados e com a agenda do dia.